Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Ética e Legislação em Design, agora no formato EAD. Na aula de hoje, nós vamos tratar de forma simples e sistemática da relação empregador e empregado, ou seja, do profissional de design gráfico que não trabalha por conta própria e sim trabalha em alguma firma ou empresa de design gráfico. Além desse aspecto, nós vamos tratar também da Lei Complementar número 128 de 2008, que trata do microempreendedor individual. Aí sim, nós vamos abordar aspectos do profissional do design que trabalha por conta própria. O que a gente conhecia anteriormente com a denominação autônomo ou profissional liberal. Ok? E vamos falar brevemente das facilidades que esta lei criou para esse tipo de profissional ou para qualquer outro profissional que trabalha por conta própria e se enquadra nos requisitos do texto legal. Vamos começar falando da relação entre empregado e empregador, ou empregador e empregado. Aquela situação no qual o profissional de design gráfico, o designer, trabalha em uma empresa, contratado, um contrato de trabalho e carteira assinada. Nessa situação, meus queridos amigos, meus queridos alunos, o profissional de design ele é protegido pela consolidação das leis do trabalho, também conhecida como CLT. A CLT ela surgiu na década de 40, agregando legislações que eram legislações soltas, né? Eram legislações bastante espaçadas no mundo jurídico e foram agregadas em um único instrumento jurídico sobre a matéria trabalho. Em 2017, a CLT sofreu uma reforma trabalhista, uma reforma no seu texto, reforma esta que foi muito criticada por alguns juristas, mas aceita por outros juristas em alguns aspectos. Como toda mudança legislativa, tem o lado bom e o lado ruim. Vamos definir algumas situações e alguns conceitos acerca dessa relação. Empregador, aquele que contrata, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, empresa ou não. Empregado, aquele que trabalha, no caso design gráfico. Então, normalmente o empregado é pessoa jurídica. Também existe a figura do terceirizado, mas ele se enquadra em outro tipo de legislação. Ok? Muito bem. Então a relação empregador-empregado, ela deve ser sempre pautada numa situação, numa conjuntura de harmonia profissional, de equilíbrio das relações, de entendimento e diálogo, pautado na compreensão do empregador em relação à vida do seu empregado e da necessidade do empregado em saber as urgências do seu empregador. Nesse sentido, é muito importante nós entendermos que autoridade não é autoritarismo, que a relação deve ser de respeito mútuo, compreensão. Tudo isso está pautado na CLT, nos instrumentos legislativos, nos artigos e incisos que compõem a CLT. A segurança depende do empregador. Ele passa o comando e ele transmite a segurança necessária, claro, de acordo com a capacidade e com as necessidades de seu empregado, para que ele possa efetuar o trabalho da melhor forma possível e obter os resultados mais satisfatórios para a empresa. Não havendo relação mútua nesse sentido, ocorre evidentemente aí um desequilíbrio harmônico nessas relações trabalhistas. Esse desequilíbrio pode ser resolvido ou perante o sindicato, né, ou a Associação dos Design Gráficos, especificamente para o caso design, ou, em última hipótese, na Justiça do Trabalho, que nem sempre tem uma postura de litígio, mas sim de consolidação e pacificação dos desentendimentos ou das dúvidas que possam surgir no decorrer
do trâmite do contrato de trabalho, da vigência do contrato de trabalho. Ok? Saliento mais uma vez a necessidade de todos os alunos darem uma olhadinha, especialmente nos primeiros artigos, e compreenderem o que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Por fim, vamos tratar da Lei Complementar número 128 de 2008. Essa lei instituiu a figura do microempreendedor individual, que nós conhecemos como a sigla MEI. O microempreendedor individual substituiu a linguagem usual, informal, que nós chamávamos de autônomo ou profissional liberal, mas basicamente é o mesmo trabalho, é a mesma pessoa física que trabalha por conta própria e administra os seus valores, administra os seus honorários, que é o recebimento do seu dinheiro, do seu valor, do seu trabalho, né, o fruto, o resultado financeiro da produção daquele trabalho. Mas, contudo, a lei complementar número 128 de 2000 trouxe uma série de benefícios para esses profissionais. No Brasil, estima-se que aproximadamente 7 milhões de cidadãos estão dentro dessa conjuntura, dentro deste parâmetro de microempreendedor individual, o MEI. E quais são os benefícios que essa lei trouxe? Vou abordar de uma forma muito simples, muito didática, é mais exemplificativa. Primeiro, aposentadoria, que não era possível. Você sendo um profissional liberal, você tem mais vantagens na hora de você requerer a sua aposentadoria. Auxílio maternidade, abertura de créditos em instituições financeiras, instituições de crédito, redução de impostos, dentre outras. É uma lei que desde 2008, e ainda é muito pouco estudada e muito pouco conhecida pelo cidadão, mas traz muitos benefícios para todos os trabalhadores, principalmente para o designer gráfico. Vou ficando por aqui, agradeço a todos pela audiência aí e aguardo vocês na próxima videoaula. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá! Neste vídeo falaremos a respeito da Lei de Proteção aos Direitos Autorais. Como já visto anteriormente, a Lei de Proteção ao Direito Autoral ela é de extrema importância para a profissão do design gráfico. Por meio dessa lei, garante a todos que são autores de uma obra científica, artística, intelectual, a proteção jurídica da sua criação, a proteção jurídica do seu trabalho, sendo inclusive aplicado à profissão do design. Vamos falar de forma simples e didática sobre a Lei 9.610 de 1998, que criou e estabeleceu os critérios para a proteção ao direito autoral. Bom, inicialmente vamos falar que autor de uma obra pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser um grupo de pessoas, toda e qualquer pessoa que cria, produz, elabora uma obra de caráter artístico, que pode ser uma música, uma poesia, científico, uma tese, uma monografia, um artigo, uma dissertação, educacional, enquadrado nesse sentido, né? Ou até mesmo uma obra intelectual, um livro, um projeto, um desenho, um mapa. Todas essas pessoas são protegidas e todas essas obras também serão protegidas pela Lei 9.610 de 98. Anteriormente, antes dessa lei, da promulgação dessa lei, nós tínhamos tão somente o Código Civil. E o Código Civil tratava de forma muito genérica sobre a proteção ao direito autoral, deixando muitas brechas e possibilitando, inclusive, o enfraquecimento desse direito por parte de qualquer pessoa que era autora de uma obra. A partir desse momento, a partir de 98, final de 98, década de 90, com a promulgação, a criação dessa lei, houve um maior entendimento e um aprofundamento maior sobre a questão do direito autoral. E aí inúmeros conceitos foram agregados a este instituto jurídico. Por exemplo, como eu falei, autor, toda pessoa física, toda pessoa jurídica,
toda pessoa que cria uma obra, inclusive um grupo pode criar uma obra. Inclusive a obra, como já dito, pode ser artística, intelectual, científica, acadêmica, mas a proteção não fica restrita só à obra criada, ela fica também abrangida pela divulgação dessa obra e o modo como essa obra chega à sociedade. E nesse aspecto, isso é muito importante para a profissão do design gráfico. Muitos desses conceitos estão garantidos na lei, mas vamos falar de alguns deles agora. Por exemplo, transmissão é um conceito especificado nessa lei. E o que é transmissão? Ela é emissão de sons ou imagens, e isso chega ao alcance da sociedade. A transmissão ela é garantida pela Lei 9.610/98 e protege o autor desse som ou dessa imagem, dessa obra artística ou intelectual. Retransmissão, ou seja, a emissão simultânea ou a produção de cópias dessa obra artística, literária, científica, um livro, por exemplo, uma música que toca no rádio, um trabalho de design gráfico que é colocado num meio de comunicação público, como a internet, ou como um outdoor, buzzdoor, dentre outros. Então, todos aqueles que têm acesso a essa imagem deverão saber que aquela imagem já está protegida e o direito do seu proprietário, do seu autor, também está assegurado pela Lei 9.610/98, que é a Lei de Proteção ao Direito Autoral. Então, nós temos a emissão de imagens, de sons, nós temos a retransmissão, que é a emissão simultânea ou a reprodução de cópias de determinada obra artística ou literária, e nós temos a comunicação, que é a reprodução simultânea ou a reprodução exemplificativa, ou a reprodução extensiva de uma determinada obra e que tem um alcance muito grande, podendo chegar a mais de uma pessoa. Então nós temos aí alguns conceitos muito interessantes que são tratados nessa lei e que vale a pena você, estudante, dar uma olhadinha e conhecer a fundo. O último conceito que trataremos aqui nesta videoaula é a reprodução não autorizada de uma obra artística, literária, intelectual, acadêmica, industrial, científica, que, pelo termo da lei, é chamado de confração. Ou seja, confração é a reprodução não autorizada de toda e qualquer obra, como já dito anteriormente. Mas, na linguagem popular, nós conhecemos pela denominação de plágio. Plágio e confração são a mesma coisa. Então, quando se fala em confração, fala-se popularmente na palavra plágio, ou seja, a divulgação, ou a reprodução, ou a apropriação de forma inadequada, não autorizada, de alguma obra sem a devido crédito ou sem a devida autorização do seu proprietário, exceto aquelas obras que caíram em domínio público. Um exemplo, uma poesia com mais de um século, um livro muito antigo, no qual o seu autor e seus descendentes já não existem mais, já faleceram. Uma música também, que faz parte do folclore, da cultura popular, no qual não sabemos quem foi o autor daquela música, enfim. Esse tipo de situação, esse tipo de conjuntura assegura a você o direito de poder reproduzir, mas desde que você mencione que a música está em domínio público. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço. Olá! Nesta videoaula, nós vamos abordar de uma forma muito simples e muito didática sobre a proteção à propriedade industrial. Também é um ramo, é uma ramificação, é um segmento da propriedade intelectual, mas destinado a um produto específico. Vale lembrar que antes da promulgação da lei da propriedade industrial,
tudo era tratado tão somente pelo Código Civil Brasileiro. E o Código Civil Brasileiro, como já dito, é uma lei muito genérica. Ela abrange outros ramos do direito, como casamento, nascimento, morte, herança, divórcio, contratos, que nós falaremos mais adiante, e inúmeros outros temas do direito civil e da vida em sociedade. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que o Código de Ética da ADG não faz nenhuma menção à propriedade industrial, bem como não faz nenhuma referência à propriedade intelectual, mas trata da proteção ao trabalho do design gráfico, dando, claro, evidentemente, toda a importância ao tema em questão. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que a propriedade industrial possui uma legislação específica. E essa legislação, ela trata de inúmeros aspectos que são diferentes da propriedade intelectual. Alguns estudiosos costumam dizer que a propriedade industrial é um segmento da propriedade intelectual. Ambas se parecem muito, contudo, a propriedade intelectual trata de obras artísticas, intelectuais, culturais, científicas, literárias, e a propriedade industrial trata tão somente de produtos voltados para a indústria, mas que também exigem e também valorizam o trabalho, utilizam do trabalho do profissional de design gráfico. A propriedade industrial, ela é mais voltada para o que a gente chama de marcas e patentes. Quando se cria uma marca para uma determinada empresa, quando se cria um produto para um determinado segmento profissional, ou um produto para um determinado segmento industrial, o interior de um veículo, o interior de um avião, a estrutura de uma determinada peça mecânica. Então você tem o design gráfico que pode atuar junto com o engenheiro nesse sentido. É muito importante entender esse critério e essa diferenciação entre a propriedade industrial e a propriedade intelectual. Lembrando, propriedade intelectual é, de uma forma geral, mais voltada até cientificamente, mas para assuntos, para produtos que foram criados, redigidos, transcritos e são difundidos de forma, na forma de imagem, na forma de som, na forma de poesia, na forma de música ou obra literária. A propriedade industrial, ela tem como meio de difusão plantas, gráficos, programas de computador, sistemas operacionais, interiores de veículos, tudo que necessita também da atuação do design gráfico. E quais são os objetivos e quais são os aspectos que são abordados pela lei da propriedade industrial? Primeiro, concessão da patente. E o que é a patente? Patente nada mais é que o registro de uma marca, ou de um produto, ou de um sistema, ou de um mapa, ou de uma planta, ou de um projeto industrial. Então, sempre que se fala em patente, se fala numa concessão de um documento afirmando que aquele projeto pertence a um determinado autor. Lembrando novamente, autor é todo aquele que cria um projeto, uma obra, seja ela artística, industrial, enfim, intelectual, literária, inclusive as obras industriais. Então, patente. Quando você patenteou um documento, patenteou uma planta, patenteou um sistema, você registrou aquele produto de sua obra, de sua criação, de sua atividade profissional num instituto próprio para isso, que protege, e é o Instituto de Marcas e Patentes, também o INPI. Depois, registro de desenho industrial, também é assegurado pela lei de propriedade intelectual. Registro de marca, concessão de patente para todos esses produtos que podem ter
como fruto a atividade do design gráfico. Repressão à concorrência desleal, ou o que a gente chama também, na linguagem popular, né, a espionagem industrial, ou simplesmente o roubo da ideia, a apropriação indevida daquela ideia, daquele projeto, daquela marca. Todos esses conceitos são muito importantes, devem ser observados criteriosamente por todos os profissionais de design gráfico. Sem eles, não há uma segurança jurídica para a operação, para o trabalho, para o desenvolvimento da carreira. O profissional que conhece esses conceitos e o profissional que está aprofundado com essa lei, com esses institutos, e conhece o passo a passo para garantir o registro de sua obra, o registro de sua marca, o registro de seu produto, assegura também os direitos contra a inviolabilidade de qualquer produto produzido por você, pelo profissional no caso, e também a devida reparação no caso de ser vítima de qualquer fraude neste sentido. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Olá! Nesta videoaula, nós vamos falar de um tema muito importante para a profissão do design gráfico. Nós vamos tratar de um assunto de extrema, mas de extrema importância para a segurança jurídica da relação design gráfico e sociedade. Nós vamos falar dos contratos. Vamos entender de forma muito simples e muito objetiva o que são os contratos e qual é a importância desse instrumento jurídico para o profissional do design gráfico. Bom, inicialmente, cumpre salientar que contrato ele é tratado no Código Civil Brasileiro, especificamente no Código Civil Brasileiro. É uma lei genérica, é uma lei muito ampla. Além do Código Civil, o contrato ele pode aparecer em inúmeros outros ordenamentos jurídicos. Um exemplo, contrato de prestação, serviço ou na compra de um produto pode vir no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Contrato de trabalho, em que o profissional de design gráfico trabalha numa empresa também de design gráfico. Esse contrato está assegurado, está garantido e vem tratado na consolidação das leis do trabalho, também conhecida como CLT. A CLT é o instrumento jurídico que trata exclusivamente das relações profissionais e das relações de trabalho. Cumpre salientar que na CLT necessariamente há um vínculo empregatício, um vínculo funcional. E esse vínculo é tratado, ele é caracterizado da seguinte forma: subordinação, periodicidade, hierarquia, remuneração, enquadramento. Então, todas essas funções vêm tratadas na CLT. O profissional do design gráfico que presta um serviço e não presta mais, ele é um profissional liberal. Ele é contratado para um único serviço tão somente. Agora, se ele trabalha com horário de entrada, horário de saída, há um chefe, um supervisor, um diretor, coordenando os trabalhos do mesmo, há uma equipe que analisa projetos e distribui as funções de cada um, e, consequentemente, esse profissional ele tem um meio de identificação naquele grupo empresarial, aí sim nós estamos tratando de um contrato de trabalho. E aí este profissional de design ele é protegido pela consolidação das leis do trabalho. Mas voltando para o Código Civil, muito importante nós tratarmos que o contrato ele é o instrumento jurídico que une duas ou mais pessoas em torno de um objeto. E esse objeto ele tem como característica a segurança jurídica desse contrato. Então, o profissional de design, normalmente o contratado, o contratante, aquele que deseja o trabalho do profissional de design gráfico, e o objeto é aquilo que se pretende naquele contrato. Então, a pessoa contrata e o profissional de design gráfico tem já aquele contrato pronto, especificando a natureza
do trabalho que será desenvolvido de acordo com a vontade do seu cliente, ok? Bom, então tratamos esse conceito de forma simples, né? O contrato, ele é um objeto jurídico, é um instrumento jurídico porque ele é protegido pela lei, pelo Código Civil ou por outros ordenamentos jurídicos que tratam desta matéria, que une duas ou mais pessoas em torno de um objeto. No caso do design gráfico, a prestação do serviço de design. O contrato ele pode se apresentar com as seguintes características. Primeiro, ele pode ser um contrato público, não é muito comum nas relações de design gráfico, ou um contrato privado. Ele já se apresenta com mais naturalidade na questão do design gráfico. Contrato público, se uma empresa ganhar uma concorrência e fizer algum trabalho para algum órgão, ente ou entidade governamental. Mas o contrato privado é aquele contrato que une a empresa ou o profissional do design gráfico com o cidadão propriamente dito, aquele que busca o contrato. O contrato pode ser oneroso ou gratuito. Contrato oneroso é quando há uma perda de dinheiro e uma recuperação financeira de ambas as partes. Ou seja, o contratante vai pagar ao profissional do design gráfico, o profissional do design gráfico vai gastar tempo, recursos, material, que também tem um valor econômico, mas em contrapartida vai receber a sua remuneração pelo serviço prestado. Depois nós temos o contrato formal e o contrato informal. O contrato formal é aquele que se apresenta escrito numa folha de papel, com todas as cláusulas especificando exatamente o que se pretende com aquele contrato. O contrato informal não é muito visto na questão do design gráfico, ele é até um pouco inseguro juridicamente, que é o contrato verbal ou o contrato até gestual, quando você combina algo de uma forma não especificada, não escrita, não tratada num papel, materializada num documento. Mas o contrato formal ele é o mais utilizado e também o mais seguro para resguardar direitos e deveres de ambas as partes. Depois nós temos o contrato solene e o contrato não solene. O contrato solene é aquele contrato que necessita de uma verbação pública, ou seja, uma vez assinado o contrato, ele deve ser lavrado num cartório, normalmente cartório de títulos ou cartório de notas. O contrato não solene, ele é até mais utilizado, ele não é um contrato informal, porque ele é escrito, mas ele é um contrato mais acessível, porque uma vez assinado, ele já garante direito para ambas as partes, sem a necessidade específica de você levar isso a um registro público. Depois nós temos o contrato bilateral, ou o contrato autônomo, e o contrato de adesão. Contrato bilateral autônomo é aquele contrato onde ambas as partes podem negociar de forma livre e independente as cláusulas daquele documento. Contrato de adesão é aquele contrato em que as partes não têm muita liberdade de negociar, não há muita margem para negociar aquilo que já vem tratado dentro da cláusula contratual, ou seja, apenas é concedida a liberdade de aceitar ou não a natureza do contrato, o serviço contratado. Então, por fim, o contrato ele visa, criar, modificar, assegurar ou até mesmo extinguir um direito entre ambas as partes. Cria-se o contrato, normalmente no design, para se poder criar um determinado serviço. Ou se retira o contrato, se extingue o contrato, quando esse serviço já não é mais útil. Por fim, o contrato ele é muito importante para a profissão do design gráfico e assegura direitos e deveres e uma segurança jurídica garantida pela lei para ambas as partes. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.